Lucas, capítulo 8, versículo 41, diz assim: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à beira da morte. Glória a Deus. Meus amados, nós entendemos que aqui neste capítulo 8, a história vai nos dizer que aqui existem duas narrativas. Nós vamos enxergar neste capítulo uma história bem conhecida, que é da mulher do fluxo de sangue, e nós vamos enxergar a história da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo. E nós entendemos que essas duas histórias, elas estão interligadas por uma fé. Fé para acreditar que Deus ele pode mais nas nossas vidas, fé para ver o impossível acontecer, fé para enxergar o sobrenatural. E o interessante é que nós temos uma tendência, irmãos, a procurarmos enxergar e acreditar naquilo que nós estamos vendo. Às vezes temos dificuldades, em meio às lutas, de enxergar uma solução pautado na fé. Mas fique tranquilo que nós somos de carne e osso, irmãos. Nós somos seres humanos. E às vezes o problema é tão grande que é normal com que nós venhamos a ficar, às vezes com a nossa fé esmorecida, às vezes perguntando: Senhor, até quando? Senhor, como é que é isso? E na verdade, o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos a aprender a enxergar Deus em todas as coisas, a exercer uma fé, acreditando que o Deus a qual nós servimos, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Pastor, em todo momento nós devemos ter fé? Sim. Em todo momento existe esperança para o servo de Deus. Pastor, e quando as coisas saem do controle, quando a morte chega ao nosso encontro, como ter fé diante da morte? Como ter fé diante do problema difícil? A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos traz respaldo para que nós possamos nos fortalecer todos os dias. Quando olhamos para a história do povo de Israel, nós enxergamos um povo que estava morrendo, pastor, mas essa morte era uma morte espiritual. Mas nós entendemos que diante de uma morte espiritual, Deus levanta aquele povo, Deus restaura a vida daquele povo. E nós também olhamos para a Bíblia e enxergamos Lázaro. Lázaro sepultado há 4 dias, morte física, já cheirava mal, aos olhos humanos não tinha esperança. Mas quando Jesus ele chega no local, quando Jesus ele chega nas nossas vidas, coisas maravilhosas acontecem. E nós enxergamos Jesus com palavras simples dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saindo com vida. Em todo tempo nós devemos ter esperança. E estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, respondendo, ouviu ele e respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salva. Nós estamos diante de um texto, irmãos e irmãs, igreja do Senhor, que fala acerca de um homem chamado Jairo. Jairo era chefe da sinagoga, um dos líderes principais dos judeus, presidia as assembleias, era um homem culto, era um homem de muita influência na sociedade. A história vai dizer que Jairo, ele conhecia muito bem sobre a lei mosaica, era um homem respeitado.
Porém, apesar de, ele tinha uma filha que estava à beira da morte. Mas a Bíblia vai dizer que Jairo, ele se mostra ser um homem de atitude para procurar a solução para o seu problema. De certo, Jairo, ele percebe que a sua influência, ele percebe que o seu conhecimento, ele percebe que tudo aquilo que ele tinha, de nada adiantou. Ele percebe que de tudo, no meio que ele estava inserido, aquilo não foi suficiente para fazer com que sua filha viesse a ficar curada. De certo, Jairo tentou, talvez os curandeiros daquela época, os médicos, tentou de todas as artimanhas, tentou com as suas próprias forças, mas ele percebe que nada adianta. E ele ouve falar de um Jesus que ali estava passando. Ele ouve falar de um Jesus que estava passando pelos lugares, pelas cidades, exercendo o seu ministério. E aonde Jesus passava, algo diferente acontecia na vida de muitos. Milagres, prodígios, coisas maravilhosas, as pessoas estavam vivenciando. Jairo ouve falar desse Jesus. E a história vai dizer que Jairo, ele sai ao encontro de Jesus. Porque eu acredito, meus irmãos, que Jairo entendeu, em um determinado momento da sua vida, que ele precisava procurar um socorro no lugar certo. Eu tentei com as minhas próprias forças, mas agora eu entendo que não deu, e eu preciso procurar esse Jesus. Porque, irmãos, nós entendemos hoje que este Deus a qual nós servimos, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é refrigério para a vida daqueles que necessitam. Ele é consolo, irmão, para mim e para você. E nós precisamos nos aproximar do Mestre. Nós precisamos nos aproximar do Pai. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Pastor, como é que é isso? Como que eu me aproximo? Naquele tempo foi fácil. Jesus está passando, corre até Ele. Hoje o recado para mim e para você é: se aproxima daquele que te chamou. Comece a buscar aquele que te chamou para esta grande obra. Comece a aprofundar esta palavra. Comece a procurar refúgio através da palavra, da Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus aqui nessa terra. Eu costumo dizer que ela é a bússola, irmãos. Ela nos conduz. Ela tem ensinamento para tudo. É na família, ela ensina. É cuidar dos filhos, ela ensina. É ser fiel, ela ensina. É ser honesto, ela ensina. É permanecer firme na fé, ela ensina. É estar passando por problemas difíceis, ela ensina a passar por eles. A Bíblia Sagrada nos traz instrução, irmãos. E o primeiro ensinamento dessa noite, para mim e para você: esteja firmado na palavra. Está difícil? Esteja firmado nela. Está difícil? Venha sexta-feira no culto de oração. Eita glória! A gente sempre aproveita para falar, né, irmãos? Olha, deixa aí. Venha para o culto de oração sexta-feira. Deus está falando aqui nessa casa. Tem sido uma bênção, meus irmãos. Agora, vem quem gosta de oração. Vem quem gosta de orar. Sexta-feira agora foi overdose de oração, né, irmãos? Oramos, foi uma bênção. Deus está falando. Pastor, o que me aproxima de Deus é palavra, é oração. Nós precisamos, igreja, entender isso. E Jairo procura ir ao encontro de Jesus. Por quê? Porque ele tinha um problema. Ele precisava de uma solução. E ele soube reconhecer o poder de Deus. Ele não mediu as circunstâncias. Mesmo com a sua influência, ele sai em busca. Ele ouviu falar desse Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jairo, ele reconhece. Porque para ir ao encontro do mestre, é só se ele reconhecer realmente, irmãos.
E nós olhamos para a Bíblia e enxergamos que é necessário reconhecer que Ele é e que nós não somos. Reconhecer que Ele pode e que nós somos limitados. Reconhecer que com Ele nós vamos além. Reconhecer que com Jesus as coisas são mais fáceis. Pastor, como é que é isso? Estando ao lado do Mestre, eu não vou ter problemas. Não estou falando isso para você. Haverão dias difíceis, haverão dias nublados, talvez você esteja passando por eles. Haverão dias que as águas vão estar, irmãos, barulhentas, vai estar velejando e vai estar tudo sacudindo. Vai ter dias difíceis, sim. Mas quando nos aproximamos de Jesus, a nossa embarcação não afunda. Quando nos aproximamos do Pai, continuamos firmes, de pé, caminhando. Quando estamos diante do Pai, nós temos forças para nos permanecer firmes na promessa que nos foi feita. Quão importante é se aproximar de Jesus, irmãos. E eu estou dizendo isso para você. Talvez você saiba disso de cor salteado. Pastor, eu sei disso. O que você está falando aqui é primário, pastor. Mas por quê? Que quando o problema vem, a tendência humana é ir para a caverna. A tendência humana é se esconder. A tendência humana é se afastar. É não querer mais estar. É não querer mais participar. Por quê? Talvez Deus me trouxe aqui hoje para dizer isso para uma pessoa aqui nessa noite. Deus está dizendo, não para. Deus está dizendo nessa noite, continua. Deus está dizendo nessa noite, independente das circunstâncias, Deus está dizendo hoje para você, permaneça no caminho. Aleluia. Reconheça que Deus é Deus. Reconheça que nós somos limitados. Paulo reconheceu as suas fraquezas por amor de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ele é, eu não sou. Jesus pode, eu não posso. Ele faz, eu não faço. Eu preciso dele. Eu sou dependente dele. Quer vencer, quer conquistar, quer chegar mais longe, quer fazer voos altos. Deus está dizendo nessa noite, se aproxime dele, reconheça que ele é Deus da sua vida, mas olha, não se esqueça de adorar. Pastor, Jairo chega diante do mestre. Jairo se prostra perante ele, sinal de adoração. Mas ele não era o principal da sinagoga, ele não era o chefe. Como assim, pastor? O principal da sinagoga se prostrou perante Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele conta o seu problema para ele. Ei, mestre, a minha filha está à beira da morte. Eu preciso que você vá comigo até a minha casa. Eu preciso de uma solução. Eu preciso de ti. Jairo se prostrou, pediu ajuda para o Senhor. E o Senhor de imediato começa a caminhar com Jairo. Ele começa a trajetória com Jairo até a sua casa. E o interessante disso tudo, que Jairo começa a caminhar, mas uma mulher invade a cena. Eu disse para você, existem duas narrativas nesse texto. Eu não vou aqui me ater à mulher do fluxo de sangue, mas nesse momento que Jairo começa a caminhada com o mestre, aquela mulher no meio da multidão toca nas orlas, nas vestes, e ali acontece o grande milagre na vida daquela mulher. Ali acontece algo sobrenatural sobre a vida dela. E o interessante disso tudo, irmãos, é que Jairo, quando Jesus está ali e ele se atenta para aquela mulher, eu acredito que Jairo, ele está caminhando com o mestre e ele presencia tudo aquilo. Ele enxerga
aquela mulher sendo atendida. E eu não sei, irmãos, quanto tempo durou aquele atendimento. Se foram poucos minutos, não sei se foi um pouco mais demorado, não sei. Mas eu sei que Jairo estava ali ao lado, observando tudo. E eu parei para meditar nessa parte. E Deus, Ele falou ao meu coração que muitas das vezes nos sentimos como Jairo. Estamos esperando que Deus faça algo por mim e por você. Estamos esperando que Deus opere algo sobrenatural sobre a nossa vida. E aí quando Deus começa a operar na vida de alguém que está ao nosso lado, nós ficamos impacientes, talvez. Nós ficamos ali esperançosos. Que eu acredito que Jairo estava ali, mas ele estava maravilhado, pastor Ezequiel, pensando: eu serei o próximo. Olha que coisa linda, Jesus está fazendo, comigo não vai ser diferente, pastor. Olha aí. Mas eu acredito que tinham aqueles que estavam ao lado, falatórios profanos, dizendo: ei Jairo, ei, ele se esqueceu de você. Ei Jairo, você não é tão importante. Ei Jairo, ele não está atento às suas súplicas. Ei Jairo, o problema dela era mais importante do que o seu. Jairo poderia ter parado, Jairo poderia ter ouvido, mas não, ele permanece. A história não diz que Jairo saiu da posição, não. Jairo permanece ao lado do mestre. Jairo presencia, fica maravilhado. Irmãos, eu digo para você nessa noite: chama por Ele. Chama por Ele que Ele vai, chama. Convida Jesus para entrar na sua casa, que Ele vai. Convida Jesus para resolver o seu problema, que Ele vai. Ainda que aos seus olhos você não esteja ainda enxergando o milagre acontecer, mas Deus está dizendo aqui nessa noite: continua do lado do mestre, continua caminhando com o mestre, que tu vai enxergar o milagre na tua vida. Jairo permanece. E o interessante é que aquela mulher foi curada, e Jesus continua caminhando com Jairo. Aí a Bíblia vai dizer que chega um lá na casa de Jairo, dizendo para ele: Jairo, para tudo, Jairo. Pode parar. A sua filha morreu, Jairo. A sua filha morreu. Como continuar caminhando depois que a notícia chega, depois que o pior já aconteceu? Jairo, acredito que naquele momento fica desesperado, porque ele sai para buscar a solução. Ele sai para buscar aquele que poderia resolver tudo. E no meio do caminho, ele recebe a notícia de morte. Acabou, Jairo. Para você não tem mais jeito. Sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Aí nós olhamos para a vida de Jairo e conjecturando, me permita nessa noite, eu acredito que ele ficou arrasado, irmãos. O semblante mudou. Eu acredito que naquele momento o chão desabou para Jairo. E o Senhor vem com uma palavra de conforto para Jairo. Jairo, crê somente e ela será salva. A Bíblia não diz que Jairo questionou, não, irmãos. Mas eu quero traduzir para você nessa noite o que Jesus falou para Jairo. Ele disse: ei meu filho, fica tranquilo, nós estamos a caminho da sua casa. Ei meu filho, fica tranquilo, eu estou no controle de tudo. Crê somente e ela será salva. Jairo poderia ter parado, Jairo poderia muito bem ter retrocedido, mas a Bíblia diz que Jairo continua caminhando com o mestre. Como prosseguir depois de uma notícia dessas? Somente debaixo de uma palavra. Sabe por quê, irmãos? O mundo vem com palavras de morte para tentar te parar, mas Deus, eu preciso te dizer isso, Ele vem com palavras de vida para a sua casa nessa noite.
O mundo vai dizer para você que não tem mais jeito, mas Jesus está dizendo hoje: existe esperança. Há quem diga para você que o seu casamento está falido, está acabado, mas Deus está dizendo hoje: eu sou o Deus que restauro e volto a trazer o amor. Há quem diga que a sua casa não tem mais esperança, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu ente querido, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer: existe esperança. É um escolhido, é uma escolhida, foi eu quem chamei, foi eu quem fiz a promessa. Aquele que fez a promessa está aqui nessa noite. Aquele que fez a promessa para mim e para a sua vida está aqui nessa noite. Jesus está aqui, meus irmãos. Convide Jesus para ir à sua casa. Conte o seu problema para quem pode resolver. O mundo vem com palavras de morte, mas Jesus, ele veio para dar vida, para trazer paz. Ele veio para trazer consolo e conforto para a sua casa. Pastor, já estou indo aqui para os momentos finais. Como diz o pastor Christian, né? É só um beijo na flor, né, varão? Olha aí, só a introdutória. Mas já estamos indo para os momentos finais. E eu preciso dizer para você, meus irmãos: não aceitem palavras de derrota. Ainda que, como eu disse no início da mensagem, somos de carne e osso, somos falhos, somos pecadores, somos limitados, tentamos acertar e erramos. Às vezes nos sentimos tão fracos e pensamos que estamos perdendo as forças. Mas o recado para você nessa noite é: pegue essa luta, pegue esse problema que você está enfrentando, preste bem atenção e utilize ele como mola propulsora para te projetar em direção à promessa. Diga assim com as suas palavras: Senhor, eu estou na tua presença, a dificuldade não vai me parar, esse problema não é maior que o Senhor, eu confio em Ti, e eu sei que Tu estás no controle da minha vida. Jairo continua caminhando com o mestre, Jairo continua ao lado do mestre, e a história vai dizer que Jairo chega na sua casa com Jesus. Como está a situação lá, pastor? As carpideiras já tinham sido contratadas, irmãos, já estavam chorando, o velório já estava acontecendo. Aqueles que estavam na casa não acreditaram em Jairo. Quando Jairo disse assim: olha, eu vou atrás de Jesus, me espera. Aqueles que estavam na casa não acreditaram em Jairo. Quando Jairo chega, o velório já estava acontecendo, o culto fúnebre já tinha começado. Eu acredito, quando Jesus aponta lá na beira da rua, chegando com Jairo, eita glória, eu acredito que muitos olharam e pensaram: olha lá, rapaz, chegou atrasado, chegou na hora errada, a menina já morreu, não tem mais jeito. Olha a ótica humana aí, não tem mais esperança. Mas eles não sabiam que a glória estava prestes a invadir aquela casa, que a glória do mestre estava prestes a invadir aquela casa, e grandes coisas estavam prestes a acontecer. Oh Jesus! Jairo não se envergonha não. Olha aí, irmãos, o recado é esse: caminha, continua na trajetória, continua caminhando com o mestre, ainda que falem, ainda que murmurem, ainda que venham falatórios profanos, continua caminhando com o mestre. Quem anda com Jesus, irmãos,
não se frustra. Quem anda com Jesus não fica na mão, não, irmãos. Jesus chega naquela casa, pastor Joninha, e olha que interessante. Jesus chega e fala: sai todo mundo de dentro de casa. Fica aqui só o pai, a mãe, os discípulos que ali estavam. E Jesus entra naquele quarto. Jesus entra naquele quarto, irmãos. E o interessante, que Jesus ele fala como se aquela menina estivesse só dormindo. Ela apenas dorme, mas de fato ela estava morta. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez hoje eu e você precisamos entender algo. Aquilo que é morte para mim e para você é apenas um sono para o teu Deus. Talvez eu já disse isso aqui outras vezes, mas eu preciso dizer novamente: aquilo que te preocupa não preocupa o teu Deus. Aquilo que tira o teu sono não tira o sono do teu Deus. Aquilo que te desespera não desespera o teu Deus. Ei, é só um sono. A menina não está morta, ela está apenas dormindo. Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, porque eu estou ao seu lado, porque eu estou aqui presente, e eu posso realizar na sua casa. Fé. Onde está a sua fé? E a Bíblia vai dizer que Jesus, com palavras simples, ele disse: menina, assim te digo, levanta-te. No mesmo momento aquela menina ficou curada. Ela levantou, ela voltou a ter vida. O milagre chegou naquela casa. Jesus chegou na casa. O milagre chegou na casa. Jesus está aqui nessa noite. O milagre chegou na sua vida. O milagre chegou na sua casa. Fique de pé, meus irmãos. Aleluia. Apenas Marcos, irmãos, ele vai dizer que o Senhor disse assim quando chegou naquela casa: Talita cumi, que significa: menina, assim te digo, levanta-te. O nome da menina não era Talita, irmãos, não. Mas o Senhor está falando ali para uma família, uma menina judia. Ele fala no idioma deles. O interessante é que Jesus não conhecia Jairo. O primeiro encontro com Jairo foi mediante ali no meio da multidão. Mas quando Jesus chega naquela casa, ele tem a preocupação, e Marcos relata que ele fala no idioma deles. Quando ele dá a palavra de milagre, de ordem para aquela menina se levantar. Sabe por quê, irmãos? Para que hoje nós pudéssemos entender que o Senhor a qual nós servimos, Ele nos conhece no íntimo, no profundo, no escondido. Ele sabe do que a gente necessita. Ele conhece o teu clamor. Ele conhece as suas dores. Ele não está, irmãos, desapercebido. Ele não está apático aquilo que você está inventando, não. Mas Ele está dizendo para você hoje: eu te conheço, meu filho. Eu te conheço, meu filho. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Eu te conheço, filho. Fique tranquilo, porque hoje eu quero operar na tua vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero aqui, Senhor, te apresentar a tua igreja, Senhor. Eu quero aqui, Senhor, te apresentar, Senhor, os teus filhos que vieram, Senhor, a esta casa hoje te adorar, vieram render graças a Ti, vieram hoje aqui, Senhor, para abrir os seus corações. E eu creio, Pai querido, que a Tua palavra foi ministrada, e vidas aqui nessa noite estão sendo tocadas. Eu creio, Pai querido, que existe aqui uma atmosfera diferente. E eu creio
que as tuas mãos poderosas estão estendidas sobre essas vidas. Ainda que muitos não tenham forças, Senhor, eu te peço, Pai amado, que a nossa fé possa estar firmada em Ti, que nós possamos, Senhor, continuar caminhando como Jairo, independente das circunstâncias, problemas ou adversidades, que nós possamos permanecer fiéis, seguindo aquilo que o Senhor nos chamou. Pai querido, fortalece a Tua igreja, que eles possam, Senhor, sair daqui hoje regozijantes, Senhor, firmados nesta fé, firmados, Senhor, sobre esta promessa, crendo que um grande milagre irá vir sobre a vida deles. Pai, eu profetizo bênção, Senhor. Eu profetizo, Senhor, milagre. Eu profetizo conquista, alegria e paz sobre a vida dos meus irmãos. E aquele que crê nessa noite, diga amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.